Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, estamos aqui no santuário dedicado a Ele, ao Pai, e que o Pai possa continuar a cuidar de nós, que o Pai continue a falar conosco e, é claro, aqui do santuário, onde nós temos várias missas, graças a Ele, Ele nos instrui, Ele nos fala, Ele nos exorta, Ele nos acolhe, Ele nos consola através das suas palavras. Que esta palavra também sirva de consolo e ao mesmo tempo de mandato. É um mandato do Senhor, de ir, não é? Ao concluirmos o Evangelho de Mateus, que essa seja a nossa caminhada, de ir e de evangelizar, de ir e anunciar o amor de Deus, o nosso Pai. Do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. E depois fazer discípulos meus todas as nações e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus, após percorrer um caminho de em tudo fazer a vontade do Pai, vamos recordar um pouquinho? O Senhor passou por este mundo realizando curas, o Senhor passou por este mundo ensinando, o Senhor passou por este mundo fazendo o bem, fazendo bem todas as coisas. O Senhor pregou, o Senhor exortou, o Senhor curou, ressuscitou mortos, curou muitos pobres, muitos necessitados, viúvas, leprosos, paralíticos. Talvez Ele já tenha te alcançado também. Você estava paralisado no seu coração, você estava cego. Você caminhou com Jesus também na dor, no seu sofrimento, carregando a cruz. Você tem carregado a sua cruz. Jesus carregou a cruz, Jesus sofreu. Volto a dizer, em tudo Ele fez a vontade do Pai. A nossa luta, meus irmãos, a nossa caminhada, a nossa vocação também é essa. Em tudo, fazer a vontade do Pai. Em tudo, fazer a vontade de Deus. E ao buscarmos fazer a vontade do Pai, e Jesus, ao buscar fazer a vontade do Pai, Ele também sofreu as dores, as injúrias, foi chicoteado, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Após a ressurreição, Ele apareceu aos discípulos, e eles viram, realmente é o Senhor, e eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E Jesus, no finalzinho aqui do Evangelho, nós escutamos, apareceu a eles e disse a eles, para eles irem. Eles deveriam ir e anunciar o reino a todas as nações. Todas as nações. Que o Evangelho entre nas culturas. Que o Evangelho, que a Palavra de Deus, que o Salvador salve de fato estes nossos irmãos. Como chegou a nós um dia, aqui o nosso Brasil que foi evangelizado, não é? As sementes do Evangelho que já estavam presentes, mas chegou o Evangelho, chegou o Cristo para a nossa salvação. E é incrível, não é? Através dos meios de comunicação, a gente já chega a tantos lugares. A palavra de Deus, a palavra do Papa chega a tantos lugares. Mas tem gente que ainda não conhece Jesus. Tem gente que ainda não fez uma experiência com Jesus e não mudou de vida ainda. Meus irmãos, há um trabalho longo ainda a ser feito. Jesus contou com os discípulos, daqueles discípulos eles se tornaram apóstolos, cada vez mais foi crescendo o número de apóstolos, de cristãos, de servos de Deus. E o trabalho ainda continua no nosso tempo.
Por que nosso Senhor não voltou ainda? Porque Ele deseja salvar o maior número ainda de pessoas. E Ele quer contar comigo e com você. Que nós sejamos os braços de nosso Senhor, que nós sejamos os pés de nosso Senhor, que nós sejamos a voz de nosso Senhor, o rosto do Senhor, para que mais pessoas sejam salvas. Por isso Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batize em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide fazer discípulos meus, todas as nações. Todas as nações precisam se prostrar, precisam reverenciar o nosso Deus, Jesus Cristo. É esse o grande desafio que nós ainda temos hoje. Não tenhamos medo, tenhamos coragem, não desanimemos. E mesmo que vier o desânimo, vamos recobrar as nossas forças. Vamos olhar para o Cristo. Vamos olhar para o Pai misericordioso, o Pai das misericórdias, que não se cansa de perdoar, que não se cansa de nos amar, que não se cansa de nos dar forças, de cuidar de nós com a sua providência no dia a dia. Ele não deixa de cuidar de nós. Ele está sempre cuidando de nós. Não deixemos de olhar para Ele, olhemos sempre para Ele e vamos recobrar as nossas forças. Eu preciso ainda percorrer um caminho, eu preciso ainda contribuir com o reino de Deus. E os discípulos, eu acredito, e Mateus registrou isso, né? Colocou aqui, ide, nosso Senhor disse isso, ide por todo mundo. Isso aqui é importante, isso aqui eu preciso registrar. Tantos outros fatos ele não conseguiu registrar. Mas esse aqui é importante. Todos nós devemos ser discípulos, todos nós devemos ser missionários. Todos nós devemos ser apóstolos do Senhor. Apóstolos do Pai das misericórdias, apóstolos da misericórdia, apóstolos da paternidade. Neste mundo tão carente do amor de Deus. Ele quis contar comigo, Ele quis contar contigo, meu irmão e minha irmã. Sejamos, então, os braços do Senhor, sejamos, então, o olhar de nosso Senhor, sejamos a presença do Senhor em tantos ambientes. Não tenhamos medo, tenhamos coragem. E como essas palavras ressoaram os ouvidos e os corações dos discípulos, que também essas palavras possam ressoar no nosso coração, na nossa alma. Eu preciso ir. Que cada momento, que cada dia que nós acordarmos, nós lembremos, mais um dia em que eu preciso viver o ide. E eu vou me levantar, eu vou ser santo, eu vou ser de Deus, eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou perdoar, eu vou cair, mas eu vou levantar. Que todos os dias, meus irmãos, nós nos lembremos que nós precisamos ir e viver a missão que Deus nos confiou, que Deus confiou a você. Não perca isso, não percamos isso. Eu preciso ir, fazer discípulo todas as nações. Eu preciso ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso ir e fazer discípulos, não para mim, discípulos para Cristo. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos ser seus instrumentos. E assim rezamos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos.
Que o Senhor abençoe você, a água que você apresenta e o seu propósito de ser testemunha, de ser apóstolo da misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.